A paz, amada de Deus, bom dia a todos os irmãos. Estamos ao vivo para toda a nação, para todo o Brasil, trazendo apenas 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Aqui quem nos fala é o pastor missionário, é de Deus, porque é de Deus está falando com você e acreditando que Deus está em nosso meio e por esse motivo queremos agradecer ao Senhor, porque o programa é Deus em sua vida. Ele vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, sábado, domingo e feriado, às 8 horas da manhã. E por esse motivo estamos alegres e acreditando que hoje é o dia da sua vitória, tá bom? Aqui que vamos falar o pastor missionário de Deus, porque Deus está falando. Tivemos aí 2 dias problema de internet, não colocamos o programa no ar. Mas é assim mesmo, irmão. Mas a obra não pode parar. E por esse motivo, devemos continuar orando. E você também ora por nós. Ora por esse programa, ora pela minha vida. Nós precisamos orar um pelos outros, que assim diz a Bíblia do Senhor. A palavra do Senhor. E na Bíblia está escrito. Irmãos, não esquece, depois desse programa terminar, você vai em nosso canal, vai lá no YouTube, dá um joinha, participa conosco, se inscreve no nosso canal, toca o sino, porque é bênção na sua vida. O programa é de Deus em sua vida, eu costumo dizer que é uma faculdade teológica para os irmãos. O programa é de Deus em sua vida, ele sem demagogia nenhuma. O programa é de Deus em sua vida, é um programa feito para trazer conhecimento e sabedoria para você. Amém? Você nunca vai ouvir um programa como esse, tão ao vivo e tão objetivo. Aqui não tem corte de câmera, aqui não tem edição. O que sair aqui é através do Espírito Santo, que tem orientado para que você possa ouvir, tá bom? Então não se esquece, eu quero já agradecer, deixa eu botar meu óculos aqui. Eu quero agradecer a Josenias da Silva, que está sempre nos assistindo, a Adriana Adonias, Deus abençoe a sua vida, muita paz, muita unção, muito amor, prosperidade, e que você seja bem-vindo, e você que está me ouvindo aí, tanto a Adriana Adonias como Josenias Silva, compartilha agora no teu Facebook, fala assim, nós estamos com o pastor missionário de Deus, com apenas 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Eu tenho certeza que você vai amar esse programa, tá bom? Porque você entrando no nosso canal lá, você só escrever Rádio Gospel 1000, ou escreve é de Deus, ou adorador é de Deus, ou programa é de Deus em sua vida. O que você escreveu, você vai achar. Se você não lembrar, você fala assim, é de Deus a minha vida, aí você vai ver que é o meu programa. Aí vai ver que é o meu nome, né? Como adorador, como pastor missionário, como músico, produtor musical, é de Deus, tá bom? Então, irmãos, vamos orar para que nós possamos entrar no tema de hoje. Ó Deus amado, Deus da glória é todo-poderoso. Obrigado, ó Deus, por mais um dia que tem nos dado para estar aqui, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Dá, Senhor, cada vez mais bênção para a minha casa, para a minha família, para a minha parentela, para os vizinhos. Estamos aqui, Senhor, com o propósito de te adorar, pedindo perdão por falhas que falhamos a todo momento, não pensar, não falhar, não andar, entendeu? Então eu creio, Senhor, que tu és misericordioso. E por esse motivo, tu perdoa a quem realmente quebranta o coração. Amém? Irmãos, abra seu manual do adorador comigo e nós vamos falar hoje sobre um profeta muito forte. O que nós vamos aprender com esse profeta hoje? Eu estou falando do profeta Zacarias. Quem foi o profeta Zacarias? Hoje, quem é o profeta Zacarias? Por quê? O Zacarias já se foi, né? Morreu. Mas hoje tem muitos Zacarias aí, né? Que faz praticamente as mesmas coisas que o profeta Zacarias fez. Então, hoje, você pode dizer assim, eu sou um profeta Zacarias, tá bom? Agora, eu quero falar sobre esse Zacarias que está na Bíblia. Quem foi o profeta Zacarias? Amém? Eu quero começar assim, que Zacarias, ele foi um profeta que incentivou, aprenda isso, o povo a reconstruir o templo depois do exílio da Babilônia. O Zacarias ele foi responsável por reunir o povo para construir o templo depois do exílio da Babilônia.
Então, ele escreveu também o livro de Zacarias. Ele é o ator do livro de Zacarias. Porque você vê Zacarias aqui no plural. Então, se você abrir comigo aqui em Zacarias, no capítulo 1 e versículo 1, diz assim: no 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso, diga ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Diz o Senhor dos Exércitos, não sejam como os seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem os seus caminhos e as suas más obras, mas eles não, na realidade, obedeceram. Irmão, quando Deus diz assim, preste atenção, assim diz o Senhor dos Exércitos, volte para mim e eu voltarei para vocês. Você que está afastado do Senhor, você que saiu da presença do Senhor, volte para o Senhor, que Ele vai estar contigo, tá bom? Então, irmão, e fez, na realidade, Zacarias não só escreveu o livro de Zacarias, como ele fez várias profecias, a vinda do Salvador Jesus. Ele já falava, né, sobre a vinda de Jesus para a salvação. Então, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, né, porque o Nabucodonosor invadiu Jerusalém, então ele destruiu o templo, né, e levou o povo para o exílio. Olha que maldade. Então aí, 70 anos mais tarde, né, lá na frente, 70 anos mais tarde, o rei Ciro permitiu que os judeus voltassem para casa e reconstruíssem o templo, né, de Jerusalém. Então, Zacarias, ele pertencia a uma família de sacerdotes que voltou do exílio, né? Zacarias pertencia àquela família que foi expulso, né, também de Jerusalém. E ali, Zacarias pertencia àquela família. Então, Zacarias, ele começou o seu ministério de um grande profeta em um tempo quando a construção do templo estava parada, né? Então, chegou ali um momento que a construção parou, por ordem de quem? Do rei da Pérsia. Olha só, porque para construir um templo, como foi complicado. O templo foi derrubado, construído, aquela coisa toda, parava, não andava. Então, o povo estava totalmente desanimado. E não tinha mais vontade de continuar o trabalho da construção do templo. Deus ele enviou Zacarias e seu contemporâneo, que era Ageu, para animar o povo, né? Então, graças às profecias de Zacarias e Ageu, os israelitas ficaram mais motivados e concluíram a construção do templo. Aqui em Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então, Zorobabel, filho de Sealtiel, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, né? E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam nessa construção. Agora, as profecias de Zacarias, preste atenção, além de incentivar o povo a reconstruir o templo, Zacarias fez várias profecias sobre a vinda do Salvador, né? Que era Jesus, que viria a ser Jesus. E o fim dos tempos, ele falava, olha só, Jesus está vindo aí e vai vir o fim dos tempos também. Então, várias profecias de Zacarias foram cumpridas quando Jesus veio à Terra, né? Então, a tudo que Zacarias ele profetizava, chegou a acontecer. Jesus, ele era o servo que removeu os pecados. Aqui em Zacarias 3, versículo 8 e 9, diz assim: ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo, vejam a pedra que coloquei na frente de Josué.
ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição, declaro o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra num único dia. Olha que coisa forte. Aqui quer dizer o quê? Preste atenção a isso aqui. Aqui está a promessa de Jesus, né? Que Zacarias já profetizava antes de Jesus vir. Então, aqui fala muito bem, bem claro, né? Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra num único dia. Não foi verdade isso? Quando Jesus morreu, né? Não, quando Jesus estava na cruz, ele disse assim, tudo está consumado. Então, todo o pecado foi removido. E aqui houve a promessa, e houve, com certeza, a profecia que Zacarias pregava, né? Removerei o pecado desta terra num único dia. Então, quando Jesus ele disse assim, Senhor, tudo está consumado. Então, foi num único dia só que Jesus perdoou todos os pecados. Jesus venceu a barreira. Aqui em Marcos, capítulo 10, versículo 45, diz assim, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate a muitos. Né? Olha que coisa forte. Então, irmão, a entrada de Jesus em Jerusalém, montada em um jumento, que está aqui em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, alegrem-se muito, cidade de Sião. Exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso. Humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Olha só, Zacarias já profetizava antes de Jesus vir. E aconteceu. Você sabe o que aconteceu? Então, para você ter uma ideia, que esses homens eram os homens usados por Deus. Homens usados para emitir a voz de Jesus. Emitir que Jesus viria. Deu para entender isso? Então, tudo que Zacarias ele escreveu, imagina, aí às vezes o homem duvida, mas Jesus não existia. Sim, e aí? Mas Zacarias existiu. E Zacarias já profetizava que Jesus viria. E disse mais como viria. Viria humilde, montado no jumento, né? Cria de uma jumenta. Olha que coisa forte. Aqui em Lucas também, irmão, capítulo 19, versículo 35 e 37, diz assim, levaram-no a Jesus, lançaram os seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que os montassem nele. Enquanto ele prosseguia o povo, estendia os seus juntos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do monte, das oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que haviam visto e exclamavam. Olha que coisa linda. Então, na entrada de Jesus, ali as pessoas começaram a louvar pelos milagres que Jesus já tinha feito a muitas pessoas, pela libertação que Jesus tinha feito a muitos, né? A traição de Jesus por 30 moedas de prata. Zacarias também profetizou isso. E o Senhor me disse, lancei isto ao oleiro, o último preço pelo qual me avaliaram. Por isso tomei a 30 moedas de prata e atirei no templo do Senhor para o oleiro. Olha que coisa forte. Isso é muito forte. Então, Zacarias já profetizava que Judas Iscariote iria trair Jesus com 30 moedas. Quem sabia disso? Né? Aí, para você, de novo, que não acreditava em Jesus, e aí? Que não acredita em Jesus? E Zacarias existiu, e ele já profetizava, aconteceu ou não? Deu para entender? E aqui em Mateus também, capítulo 27, versículo 3 e o 5, né? Diz assim, quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. Preste atenção. E devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles recrutaram. Que nos importa? A responsabilidade é sua.
Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi enforcar-se. Aqui, irmão, Judas, ele não teve a salvação, porque você vê que a palavra diz que Judas teve remorso. Judas não teve arrependimento. Judas não se converteu, né? Mas quem sou eu para dizer que sim ou não? Se nós lemos aqui, quando Judas, que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso, ele teve um remorso. Ele não teve um arrependimento. Caramba, eu tive um remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Arrependimento é quando você realmente se arrepende e pede perdão a Deus. Então, ele aqui teve remorso e devolveu aos chefes, né? Foi isso que ele teve. Então, aqui, a morte de Jesus em Jerusalém. Zacarias também registrou. Para você ter uma ideia do quanto foi importante, né, a vida de Zacarias na terra. Zacarias 12, versículos 10 e 11. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graça e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem transpassaram e choraram, por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente, por ele como quem não lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia, muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Haddad, Rimon, no vale de Megido. Haddad é o nome de uma cidade, né? Como os que choraram em Haddad, Rimon, no vale do Megido. Então, Haddad e Rimon era, na realidade, um vale, um local que as pessoas moravam. E aqui em Mateus, capítulos 26, versículo 31, diz assim: Então Jesus lhe disse, ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Porque aqui retrata bem Jesus, o pastor. Porque Jesus é o pastor de todos, né? Então, aqui foi considerado Jesus como um pastor. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Não é diferente. Muitas vezes, o pastor, quando ele sai da igreja, muitos acompanham ele, não é verdade? E fica disperso. Então, irmão, Zacarias também profetizou sobre a vinda do Rei de Deus. Do Reino de Deus. E o castigo dos pecadores e a restauração daqueles que temem a Deus. Outros Zacarias na Bíblia, preste atenção, outros Zacarias na Bíblia, preste atenção, para que você não venha misturar. Zacarias era um nome popular, que significa Deus se lembra. Você sabia disso? Então, Zacarias significa Deus se lembra. Então, vários homens na Bíblia eram chamados Zacarias. Por isso que é no plural. Além do profeta Zacarias, outro Zacarias, muito conhecido, foi o pai de João Batista. Você sabia disso? Então, se você não sabia, fique sabendo agora. Porque esse programa ele só tem 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual, mas traz para você um ensinamento muito forte. Então, existia também Zacarias, que era o pai lá no Novo Testamento.